quando você tem uma classe que herda de outra, às vezes você pode precisar reimplementar um método que foi criado lá em cima. Como é que a gente faz isso? A gente precisa escrever exatamente da mesma forma que a gente escreveu na classe pai. Então tem que ter a mesma assinatura. E aí eu redefino o método para aproveitar as peculiaridades da classe derivada. Então vamos ver um exemplo aqui. Na classe televisão, você teria lá um imprime status que imprime informações como a marca, o modelo e a informação. A televisão está ligada no canal tal, no volume tal, se ela estiver ligada. Ou então a televisão está desligada. Esse imprime status já está implementado na classe televisão. Na classe televisão gravadora, eu vou querer imprimir essas mesmas informações aqui, já que a televisão gravadora é uma televisão, só que eu não vou precisar reescrever isso aqui. Por quê? Eu redefino na classe televisão gravadora o imprime status, tá? E aí no NetBeans lá, você pode até apertar o botãozinho aqui e ele cria automaticamente essa tag, @override. Por quê? Isso aqui deixa explícito, você está redefinindo um método que existe na classe Py. Tá? Se não tiver essa palavrinha, o seu código vai compilar e vai rodar. Vai ficar só uma mensagem aqui, um alerta dizendo que faltou a anotação. Tá? Então essa anotação é importante para ficar bem claro para quem está olhando para a classe televisão gravadora que você está redefinindo um método da classe Py. Super.imprime status. Então, olha, você está usando essa implementação da classe Py. Então, a superclasse, né, vai executar esse imprime status. Só que eu vou complementar. Além de mostrar todas essas informações, eu vou mostrar aqui, ó, programas gravados e digo quantas gravações tem. E aqui a capacidade, né? Então, 5 programas de 10 possíveis. Tá? Então você vai imprimir aqui um status além de todos esses que vão ser impressos, certo? Então você reusou o código da classe Py e além disso você mandou imprimir algo que só tinha na classe televisão gravadora. Tá? Então a orientação a objeto tem muito isso, principalmente na parte da herança. Você reaproveita tudo que foi feito na classe Py e só implementa o extra. Então, reusei o que já está feito e escrevi só o extra aqui, que é a quantidade de programas gravados. Tá? Existe um conceito em orientação a objetos que é o polimorfismo. Você tem uma variável, como nesse exemplo aqui, televisão, que ela tem uma televisão. E a televisão gravadora, ela herda de televisão. Então a televisão gravadora também é uma televisão. Então eu estou guardando aqui numa variável também do tipo televisão, uma televisão gravadora. Então, variável do tipo TV a gente chama que é uma variável polimórfica. Por que é polimórfica? Porque ela pode armazenar objetos do tipo televisão, como ela pode armazenar objetos do tipo televisão gravadora. Então, só vendo a variável TV2, que é do tipo televisão, você não pode concluir nada. Você não pode concluir que ela está apontando para uma televisão. Pode ser que ela esteja apontando para uma televisão gravadora. Tá? Ou qualquer outra subclasse da classe televisão. Olha, TV1 ponto ligar. Então, liguei a televisão, mandei ela para o canal 77, alterei o volume dela para o canal 7, para o volume 7. Esses 3 passos foi usando a televisão 1. Usando a televisão 2, eu fiz esse mesmo passo, olha. Liguei, alterei para o canal 77, o volume. Bom, TV2 é uma televisão gravadora. Então eu vou converter TV2 para uma televisão gravadora e mandar ela gravar. Quando você
mandar gravar, o que vai acontecer? Ele vai dizer que gravou o canal 77 e a TV está no volume 7. Então isso ficou armazenado dentro da TV 2, que era a televisão gravadora. Eu vou agora imprimir o status da TV 1, eu chamo a TV 1 ponto imprimir status. E vou imprimir o status da TV 2, chamar o TV 2 ponto imprimir status. Observe bem esse código aqui. TV1 é do tipo televisão e eu estou usando imprime status. TV2 também é do tipo televisão e eu estou chamando imprime status. Então, o nome é o mesmo. O tipo da variável é o mesmo, é do tipo televisão. Só que quando você rodar esse programinha, vocês vão ver que esse imprime status é o da classe televisão e esse imprime status é o da classe televisão gravadora. Tá? Então, isso aqui também é outro conceito de polimorfismo. Você tem o mesmo comando, o mesmo tipo de variável, e ele executa código diferente. Tá? Então, eu tenho imprime status da classe da variável TV1, imprime status da classe da variável TV2, e eles estão executando códigos diferentes. Tá? Por quê? Porque o Java, na hora de executar, ele não importa o tipo da variável. Na hora de executar para o Java, o que importa é o objeto que você está referenciando. Então, se o objeto é televisão gravadora, independente se é a variável do tipo televisão, ele vai rodar o método que você implementou na classe televisão gravadora. Classe abstrata. Isso é mais um conceito de herança. Você tem o que? Uma classe que ela vai ser reutilizada por várias outras. Ela vai ter código que você pode reutilizar em várias outras classes. Só que às vezes tem parte da classe que você não tem como implementar. Aí tem parte da classe que ela é concreta e parte abstrata. Então, isso aí já diferenciou um pouco do conceito anterior que a gente viu, que era o de interface. Numa interface, tudo é abstrato. Por quê? Porque nada você implementa. Você põe sempre o ponto e vírgula lá no final e não implementa nada. No caso de classe, ele tem um conceito parecido com interface porque tem coisas que não vão estar implementadas. Mas ele também tem um conceito de classe porque outras coisas vão ter implementação. Tá? Então, com isso, a gente tem classes abstratas, que elas podem ou não ter métodos abstratos. Elas nunca vão ser instanciadas. Significa o seguinte, eu não posso fazer new numa classe abstrata. Tá? A gente só pode fazer new, só pode criar, instanciar classes concretas. Tá? E elas vão servir como base para outras classes. Então, vamos ver primeiro o que é um método abstrato. O método abstrato é um método que não tem implementação, só tem assinatura. Como se fosse um protótipo de C. Você coloca lá public, abstract, o tipo de retorno, o nome do método e os parâmetros. Você coloca aí e ponto e vírgula. Não implementa nada. Vamos ver esse exemplo aqui. A classe abstrata figura geométrica. Por que ela é abstrata? Porque eu nunca vou criar uma figura geométrica diretamente. Eu vou criar triângulo, que é uma figura geométrica. Eu vou criar um retângulo, que é uma figura geométrica. Ou uma estrela, que é uma figura geométrica. Então, na verdade, o que a gente vai fazer? A figura geométrica vai ser uma classe base para reaproveitar todo o código que triângulo, retângulo, estrela, etc. tenha. Tá? Vamos lá, o que todas essas classes têm em comum? Elas têm um centro, ou ponto de referência. Então, o centro do triângulo está definido aqui. O centro do quadrado, o centro da estrela. Como eu tenho os atributos x e y, eu posso inicializar eles. O que eu posso fazer? Crio um construtor
que passa 0 para x e 0 para y. Ó, ele está usando o construtor com dois parâmetros. O construtor com dois parâmetros é esse aqui, ó. Tem o x e o y. Então, ele está criando o ponto 0, 0. Tá? Se você disser qual é o ponto que você quer, ele usa o ponto que você quer. Se você não disser nada, ele usa o construtor. Eu tenho também aqui o método mover para. Recebe um xy e move para esse ponto. Então, dependendo se é triângulo, retângulo, estrela, todos eles vão poder se mover no espaço. Então, esse código que você está vendo aqui vai ser comum a todas as figuras geométricas. E aqui eu tenho mais um método, só que esse método, área, ele é abstrato. Significa o seguinte, você está forçando que todos os métodos, todas as classes que herdam de figura geométrica, elas precisam implementar essa área aqui. Então, toda figura geométrica tem uma área. Agora, como é que eu calculo a área? Bom, a área de um triângulo eu calculo de um jeito. A área de uma estrela eu tenho que calcular de outro jeito. A área de um retângulo é de uma terceira forma. Então, eu não sei como implementar, eu não tenho como implementar um método área que vai funcionar para qualquer figura geométrica. Por isso, eu crio um método abstrato área. Quando você for implementar o seu retângulo, você vai criar os atributos extras. Por exemplo, além do centro do triângulo, eu preciso saber qual é a altura e a largura desse retângulo. E aí eu vou ter o getSetAltura, a largura e os construtores da classe retângulo. E esse método área, que é abstrato, ele vai ser reimplementado na classe retângulo.